Olá galera, tudo bem? Nós vamos continuar agora a nossa aula de fotojornalismo. Nossa aula vai se centrar em questões que envolvem a ética, a legislação e a imagem, certo? Nós vamos percorrer por algumas áreas do direito, não é? Algumas áreas, algumas legislações específicas que dizem respeito ao que é necessário para nós jornalistas, nós fotojornalistas, ou de um modo geral para o fotógrafo para lidar com a imagem, tanto para trabalhar produzindo as imagens, tanto para conhecer um pouco sobre o contexto também, para que a gente possa se resguardar ao lidar com a nossa própria imagem ou com imagens produzidas por nós, certo? Nós vamos começar pela nossa lei maior, a Constituição Federal. Logo no início, temos aqui o artigo 5º, inciso 10. A lei dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que isso quer dizer? Essa é a parte específica da Constituição que fala sobre a intimidade, sobre a vida privada, né? Porque, embora nós trabalhemos com informação, com o direito das pessoas de serem informadas, nós não podemos invadir ao léu, de qualquer forma, a intimidade e a vida privada de um terceiro, né? Para o nosso próprio resguardo geral, individual e enquanto sociedade, a Constituição, logo no seu início, aí no artigo 5º, fala um pouco sobre essa parte da proteção do ser humano, da proteção do indivíduo, da proteção do coletivo, certo? A gente precisa levar em consideração que a Constituição, como uma lei grande, ampla, uma lei maior, em grande parte, para ela funcionar, ela precisa de regulamentação, de outros tipos de dispositivo que façam com que funcione, como vai funcionar, qual é o processo e tudo mais. Normalmente, esses dispositivos estão no Código Civil, no Código Penal e por aí vai. Mas ainda assim, isso nos garante o direito à intimidade, o direito à vida privada. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar com ele. Agora, existem três momentos, três situações em que pode ser flexível, pode ser flexionado esse direito à intimidade, esse direito à vida privada, né? O primeiro, diz aqui ainda com base na Constituição, mediante o pagamento e ou com o consentimento silencioso, que não foi manifestado publicamente, apenas presumido. O que significa? Quando nós fotógrafos, nós fotojornalistas formos trabalhar, o ideal é que quando você vai capturar a imagem de uma pessoa, você possa chegar com ela e pedir a permissão, né? Ela não vai manifestar publicamente, mas ela vai manifestar para você. Ok, você pode tirar minha foto, né? Quando você vai fazer a foto e essa pessoa demonstra que ela lhe deu autorização, que ela posou para a foto, que ela olhou para a câmera, que ela fez um movimento como um legal, alguma coisa assim, você tem uma manifestação presumida de que houve um consentimento silencioso, certo? Para a maioria dos casos, para fotografia e para fotojornalismo, nós fazemos isso, certo? Porque a gente não tem tempo, como a televisão, que tem um pouquinho mais de tempo e trabalha com uma burocracia um pouquinho maior, de levar uma documentação para assinar e tudo mais, né? Seria muito trabalhoso para o fotógrafo fazer isso. Em geral, uma ideia boa para se fazer, eu tenho aprovado essa ideia, é você capturar a imagem, caso você queira espontaneidade, caso você não queira que a pessoa pose, você faz a foto, vai com o indivíduo e mostra para ele, ó, senhora, eu acabei de produzir essa imagem sua, eu pretendo usá-la para o meu jornal, eu pretendo usá-la para o meu veículo, para o meu blog, numa matéria assim, assado, XY, certo? E aí você pede permissão da pessoa, olha, eu vou usar sua foto numa matéria de economia no meu blog. E aí ela lhe dá o consentimento, né? Se ela não lhe der o consentimento, aí você mostra, olha, estou apagando a foto na sua frente.
Isso garante que você tenha uma foto mais livre, certo? Mais espontânea, sem que a pessoa fotografada tenha interferência nela, não é? Ou que saia do que você está pensando, né? Então, a pessoa não quis, não gostou, você apaga. Ela deixou, ok. Você vai aí, tende a evitar alguns problemas. No geral, a pessoa não vai lhe procurar para pedir uma indenização ou para recorrer à violação da intimidade e vida privada dela, né? Ela lhe autorizou, né? A maioria do tempo, as fotos que nós produzimos não tem nada de um conteúdo pesado, alguma coisa que vai acabar fazendo com que a pessoa possa vir atrás de você, certo? São esses casos mais comuns, né? Em outros casos mais tensos, aí nós nos resguardamos a outros métodos, certo? A segunda forma que nós temos para flexibilizar o direito à intimidade, à vida privada, é mediante o pagamento ou com consentimento expresso, manifestado publicamente, certo? Esse aqui, ele é mais utilizado na televisão, é quando há a manifestação pública, né, quando a pessoa deixa clara publicamente que lhe deu essa autorização, né? Quando ela faz o quê? Assina um documento, você leva consigo o documento do direito de imagem, né? Explicando direitinho e tudo mais, e aí quando você precisar, quando você entregar, a pessoa assina o documento e você guarda esse documento com você, porque esse documento se torna um documento oficial, no qual, mesmo que a pessoa queira recorrer mais tarde do seu direito à intimidade, à vida privada, ela vai ter causa perdida, porque está lá a assinatura dela indicando, mostrando, comprovando que ela lhe deu esse direito a fazer essa fotografia, certo? Então pode existir também essa manifestação pública. Um terceiro, menos comum para nós fotojornalistas, jornalistas, para os fotógrafos, mas que também ocorre, é o consentimento alienado à gratificação financeira, ou seja, a compra do consentimento. Da mesma forma que o caso acima, vai haver uma documentação, vai haver toda uma papelada, só que essa papelada indica uma gratificação financeira, indica que você comprou o direito da imagem da pessoa, indica que você comprou o direito à imagem daquela pessoa naquele momento e você pode usar, né, você como produtor da imagem vai poder usar essa imagem dessa pessoa da forma que você quiser, hoje, amanhã, depois ou de acordo com os termos de um contrato a ser feito, certo? Como eu tinha dito agora há pouco para vocês, a regulamentação de alguns itens da Constituição Federal, eles vão ser encontrados em outras leis. Como exemplo aqui, o Código Civil Brasileiro, no seu capítulo 2, artigo 20, fala da violação do direito de imagem. E é essa aqui a descrição que está no Código Civil. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, nós temos aqui no Código Civil informações bem amplas e vários pontos sobre a questão da privacidade, né? Quem tem autoridade de passar por cima dessas questões? Aqui, ó, administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, né? O indivíduo, ele é foragido da polícia, ele é um foragido da justiça, né? A justiça e a ordem pública não tem necessidade de pedir a autorização desse indivíduo para que sua foto seja publicada. A justiça, a ordem pública, os órgãos de segurança vão publicar a imagem dele para resguardar a justiça e a ordem pública, certo? Então elas não precisam dessa autorização, até porque a pessoa está foragida e essa autorização não vai ser pega, essa autorização não tem como ser assinada por esse indivíduo, né? Em outras formas, elas estão proibidas, principalmente, né? E aí, principalmente, e ainda com
a cargo de uma indenização, se atingir a honra, a boa fama e a respeitabilidade, certo? Existem alguns pontos no Código Civil brasileiro que são pontos de flexibilidade também na legislação para a gente compreender e utilizá-las ao nosso favor enquanto profissionais da imagem, né? O primeiro deles são as imagens em público, certo? Você imagina que você está no espaço público trabalhando com fotografia, como uma Assembleia Legislativa. Você tem lá mais de 20 deputados, tem toda a imprensa ali no entorno, assessores, tem várias pessoas, você vai ter ali na Assembleia Legislativa mais de 100 pessoas. Você não terá condições de pedir a permissão de 100 pessoas, né? de uma a uma, e pedir um ok verbal delas, né? Como aquilo está ocorrendo em público, você tem o direito de capturar aquela imagem. Não há problema em você capturar as pessoas, capturar imagens delas em lugares públicos, em espaços públicos, certo? Porque entende-se que aquele é um lugar do público para o público, e ali a pessoa se colocar naquele lugar, ela está sujeita a ser capturada por imagens, por câmeras, porque haverão profissionais trabalhando ali, certo? Então, quando ocorrer um evento, uma festa, um evento político, alguma coisa assim, o espaço público, ele denota que você pode capturar a imagem com um pouco mais de flexibilidade, certo? Não é uma violação do direito de imagem. Quando nós falamos em imagens em público, né, nós podemos pensar tanto na questão do espaço público, quanto na questão do público envolvendo multidões, né? Pode ocorrer de você estar num espaço não necessariamente público, mas que haja uma grande multidão, né? Nesse caso de multidões, você também pode capturar imagens, desde que não esteja expressamente claro que você capturou a imagem de uma pessoa bem destacada dentro daquela multidão, certo? Nós vamos entrar aí em um outro cerne da questão, que é o quê? O quanto nós podemos considerar e quem vai considerar que aquela pessoa está destacada, não está destacada ou está suficientemente destacada na multidão. Aí vai caber, caso a pessoa fotografada entre com processo, recorra à justiça, vai da cabeça do juiz. E aí da cabeça do juiz a gente nunca sabe o que pode sair, varia de juiz para juiz, está no âmbito da interpretação jurídica, né? Mas em geral, espaço público e o grande público na multidão, nós podemos capturar as imagens. Nesse caso, entra justamente a questão da comprovação, né? Como comprovar que você não capturou diretamente a imagem de um indivíduo ou de outro, certo? Aí são questões legais. No geral, nós não vamos ter grandes problemas com isso, certo? Com esse problema de comprovação. Mas pode acontecer, então é bom estar resguardado nesse sentido. Uma exceção importante a ser verificada é a questão dos fins lucrativos, certo? Por mais que a pessoa esteja em uma multidão, uma grande multidão, esteja em um espaço público, você não vai ter o direito de usar essa imagem para fins lucrativos, certo? Você pode divulgar a sua imagem, né? Ela pode correr na imprensa e tudo mais. Agora, se o seu objetivo é fim lucrativo, então você já não pode usar a imagem nesse sentido, certo? Porque existe uma outra questão que envolve aí, certo? Você capturou a sua imagem, você quer usá-la na imprensa e tudo mais, problema nenhum. Agora, você não pode pegar a imagem de uma multidão num espaço público e que indique ou não uma pessoa específica e vendê-la para usar no outdoor, certo? Nesse caso, você já está lucrando com a imagem do indivíduo e envolve outras questões mais sérias, que não é o caso de nós entrarmos especificamente aqui, mas quem quiser interesse pode dar uma procurada na legislação sim. Dando continuidade ao nosso assunto, nós temos aqui o artigo 212 do Código Penal. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Esse daqui é um dos pontos que a gente mais vê na imprensa,
é um dos pontos que nós mais vemos nas redes sociais, que nós mais vemos no WhatsApp, nos sistemas de conversação, e que vale muito a pena a gente discutir, porque nós temos um gravíssimo problema de sociedade que envolve isso. Né? O que significa vilipendiar cadáver ou suas cinzas? Se você mexer com o cadáver, se você mexer com suas cinzas, como é o caso de violar cadáveres, cinzas e cemitérios, entra nesse item aqui. Mas existe uma outra forma de vilipendiar o cadáver, que é a divulgação das suas imagens. Você vai vilipendiá-lo de que forma? Mexendo com a imagem dele, com a boa lembrança. Mas aí, professor, quem que vai ser o requerente dessa ação se nós estamos falando de cadáver? Cadáver não pode recorrer. Ele morreu, ele perdeu todos os seus direitos. Ele não tem, a legislação, no geral, não cobre mais ele. O cadáver é uma pessoa sem direito, é uma pessoa morta, certo? Quem tem o direito sobre isso são ascendentes e descendentes, certo? São parentes, pais, mães, ou cônjuge, filhos e netos, certo? O direito entende que uma coisa fundamental também é a boa lembrança, certo? O que significa isso? Quando uma pessoa falece, nós temos o costume de dizer, olha, nós devemos lembrar dele pelas boas lembranças, nós devemos lembrar pelo que é bom. E é nesse sentido que o artigo 212 do Código Penal, ele vai de encontro, certo? Você não pode publicar uma imagem de um cadáver, de uma pessoa que se acidentou num ônibus, num carro, numa moto e tudo mais, e está estirado no chão na Torquato Tapajós, na Avenida Torquato Tapajós, porque você vai vilipendiar a imagem e a boa memória dele, certo? E as pessoas, os seus parentes, os seus amigos, tenderão a ficar com uma imagem ruim dele que vai estar sendo espalhada pela imprensa, certo? Pela imprensa, pelas redes sociais e tudo mais, certo? Isso aqui é uma coisa que eu pessoalmente tenho ido muito em cima, porque nós estamos com uma epidemia de zumbis, nós estamos com uma epidemia de abutres que se interessam por essas imagens, e isso não é informação, certo? Nós vimos um pouco em outras aulas sobre isso. O que você pode mostrar em um acidente? Não é necessário mostrar uma pessoa acidentada, não é necessário mostrar uma pessoa morta, desculpe. Mas você pode mostrar as marcas no lugar que mostraram aquilo. Se o acidente foi de carro, um pneu quebrado, um para-choque quebrado, um poste caído, um carro capotado, uma calçada quebrada, partes de uma moto, vidro quebrado no chão, no máximo um pequeno rastro de sangue é suficientemente para dizer, olha, aqui aconteceu um acidente. Você não precisa mostrar cadáveres e nem pessoas que estão vivas, mas expô-las, mostrar sangue, fratura exposta e tudo mais. Isso, como a gente está vendo aqui no Código Penal, é contra a lei, tem uma pena de 1 a 3 anos e multa, também é imoral e também é antiético, como a gente vai ver daqui a um pouquinho. O Brasil, como o nosso Código de Ética, ele é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um outro corpo de legislação que vale muito a pena a gente saber e que é fundamental para o jornalista conhecer também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem um poder legal, ela não tem um poder específico de lei, né? Ela não pode culpar, ela não pode julgar e tudo mais, mas ela serve para nós tomarmos como base, como modelo para seguir. E aqui no artigo 19 diz: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Professor, mas o artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos diz que ninguém pode ser impedido de procurar e receber informações, né? Ou de opinar e de expressar as informações. Esse é um direito. Então, como que a gente vai... Não vai haver um conflito aí entre as pessoas poderem mostrar as informações, não poderem mostrar um cadáver e tudo mais, se pela Declaração Universal há essa cobertura das pessoas poderem procurar?
existe quase um conflito nesse sentido. Por que quase um conflito? Porque a informação jornalística, ela não tem a ver com cadáveres, ela não tem a ver com mostrar pessoas em situações ruins. O nosso trabalho de jornalista é levar informações que tenham utilidade e ação à população. Um acidente, ele não pode ser um fato isolado. Acidentou-se. Para o jornalismo e para o jornalista, o acidente tem que ser um fato que coloque um contexto que dê utilidade ao seu público. Qual é essa utilidade? Evitar que outros acidentes ocorram, mostrar que existe um problema de mobilidade urbana, que existe um problema de segurança no trânsito ou alguma coisa nesse sentido. Querem ver só? Continuando, o nosso Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai ter esses pontos aqui. Artigo 3º. A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. Professor, algumas pessoas gostam de ver sangue, algumas pessoas gostam de ver as pessoas mortas. Certo, algumas pessoas gostam e elas devem procurar com urgência um serviço psicológico e psiquiátrico. Certo? O nosso trabalho como jornalistas é fornecer informações de interesse social e coletivo. Né? O acidente ocorreu, nós devemos noticiar para criar um contexto mostrando para a população que deva evitar um lugar que há um problema de mobilidade urbana, de segurança no trânsito, como nós falamos. Né? Nunca a vida individual, a vida privada, a intimidade, as relações, o acidente de um indivíduo, então, vai ser importante para nós enquanto notícia. Esse acidente, ele vai ser o fato de um contexto maior e a fotografia, ela deve seguir esse conjunto, esse fundamento, assim como todo jornalismo. Né? O artigo 9º, ele continua e fala aqui, ó, é dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público. Interesse público, como nós já conversamos na disciplina de teorias do jornalismo, por exemplo, e vocês vão discutir isso durante toda a faculdade, é uma questão relativamente discutível, certo? O que é interesse público? Como medir o interesse público? Quem é que é responsável por dizer se algo tem interesse público ou não tem interesse público? Né? É um debate que vale a pena ser feito sempre, mas lembrando, o que as pessoas querem saber não necessariamente tem interesse público. Nós devemos fornecer informações úteis para a sociedade, certo? Continuando, também é dever do jornalista lutar pela liberdade de pensamento e expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Professor, e aí? Aqui a gente fala do livre exercício, aqui a gente fala dos valores da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, como nós vimos há pouco, dá o direito de informar e ser informado. E aí, nós vamos ser impedidos de fotografar, de capturar imagens de pessoas numa dada situação, pessoas mortas, pessoas numa situação ruim, numa situação de risco? Não, nós não vamos ser proibidos, certo? Nós temos o livre exercício da profissão e ele deve ser defendido. Agora, cabe a nós, cabe ao nosso código de ética e aos nossos valores, cabe também aos valores da instituição, a linha editorial, compreender o que deve ser publicado e o que não deve ser publicado. Só para vocês terem uma ideia, vamos continuar aqui. Ó. Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. Certo? A sua fotografia, o seu caso, tem pessoas mortas e essas pessoas mortas estão ligadas a uma forma de corrupção. O assassino é uma pessoa pública, o assassino é um vereador, é um deputado, é um governador, alguma coisa assim, e não existe outra forma de divulgar essa imagem senão por meio da imprensa. Essa aqui é uma exceção, é um debate interessante no qual nós podemos nos debruçar, certo?
Nós não devemos mostrar imagens de pessoas mortas ou de pessoas em situação ruim, situação que tira a dignidade delas. Mas, se isso envolve um sistema maior, um sistema de corrupção, nós acabamos de dar interesse público à nossa imagem, à nossa cobertura. E aí nós já podemos discutir a sua publicação. Continuando. Respeitar o direito à privacidade do cidadão, né? Então, retorna lá as questões constitucionais, nós devemos respeitar o direito à privacidade. Mas existem momentos em que essa privacidade pode ser flexionada, certo? Continuando, prestigiar as entidades representativas e democráticas da categoria. Aqui é uma coisa interessante e fundamental para nós. O artigo 13º diz o seguinte: o jornalista deve evitar a divulgação dos fatos com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas de caráter mórbido e contrário aos valores humanos, certo? Parece um pouco confuso, parece que um ponto da legislação está sobressaindo pelo outro e eles estão se encontrando, né? Em certo sentido, há um pequeno encontro entre eles, mas é questão de interpretação e de valoração moral e de valoração ética compreender quando que a gente pode colocar um artigo sobre outro, né? Nós devemos evitar, né, fazer as imagens, divulgação dos fatos de caráter mórbido e contrário aos valores humanos, certo? Mas, quando a imagem de caráter mórbido, ela pode combater e denunciar formas de corrupção, aí sim, né? Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos sobre isso. Observe um pouco essa fotografia que eu estou mostrando para vocês. Fotografia do Jamal Tarakai. Ela venceu o World Press Photo, que é um dos maiores concursos mundiais de fotografia e de fotografia jornalística. Ela venceu a categoria Hard News em 2017. Professor, a fotografia é de caráter mórbido. Tem gente ensanguentada, gente em situação ruim, tem cadáver aí. Como é que faz? Como que ela ganhou um prêmio de fotojornalismo se ela tem essas características? Vejamos essa outra imagem aqui, uma imagem histórica do Nick Yuti, de 1972. Uma imagem bem conhecida e bem pesada também. Como que essa imagem com essas características ganhou em 72 o World Press e no ano seguinte, em 1973, o prêmio Pulitzer. O caso é o seguinte: em certos momentos, há a questão da própria denúncia do fotojornalismo. Ambos os casos são momentos muito tensos da história e que só puderam ser conhecidos graças ao trabalho dos jornalistas e dos fotojornalistas. À esquerda, um ataque à bomba em um hospital do Paquistão, onde os advogados tinham se reunido para visitar um colega que tinha sido alvo de tiros. E à direita, a moça, a garota na época com 9 anos, toda queimada por um bombardeio de napalm, uma das coisas muito agressivas que deixou a guerra do Vietnã conhecida pela sua violência. Nesses momentos, por mais que haja morbidade, por mais que haja pessoas numa situação ruim, inclusive a menina que ainda está viva, por mais que haja todos esses problemas, só o jornalismo, só o fotojornalismo foi capaz de fazer uma denúncia e a sua denúncia também foi capaz de evitar que esses problemas pudessem ser continuados. Nesses casos, como diz no Código de Ética, passar por cima da corrupção, ou no caso de alguns pontos do jornalismo investigativo, nós podemos discutir em um outro momento, sim, nós podemos passar e relativizar alguns outros contextos, alguns outros conceitos de uma forma mais intensa, com o nosso objetivo do interesse público e do papel transformador que o jornalismo tem. Bem, galera, por enquanto é isso. É claro que isso aqui não é suficiente para esgotar o tema. Tem muito mais coisa que a gente pode discutir, muitos outros elementos, questões específicas, exceções e tudo mais. Para isso, nós continuamos a nossa discussão na nossa sala de aula virtual do Google, no nosso Google Classroom, e aí em cima vai estar aparecendo o código para vocês entrarem na sala, e por lá nós continuamos, vocês podem criar tópicos e a gente pode continuar na discussão sobre esse tema.
Até a próxima, galera.